Olá, hoje é o dia 19 de janeiro. Nós estamos aqui prontos já para o estudo da lição número 7, que será estudado pela igreja entre o dia 6 e 13 de fevereiro. O assunto aqui é os ensinos de Jesus e o grande conflito. Estamos aqui na série Rebelião e Redenção, né? E aqui está fazendo um dia quente, estamos com 33 graus. Para nós aqui no sul, 33 graus é bastante quente, não é? Mas já estive no centro do país, em outros lugares, onde tive que enfrentar mais de 40 graus de temperatura. E agora é de tarde, estou embaixo aqui de uma das nossas árvores, né? Atrás do pé de butiá, atrás de um limoeiro, e suando. Santíssimo e poderoso, maravilhoso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio para nos salvar do grande conflito. Graças te damos porque estamos na última geração. Estes certamente são os últimos anos de luta aqui nessa terra. Te pedimos que tu estejas conosco neste estudo, que nós guies por meio do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui o verso diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Né? Aqui não diz, venham a mim todos os que estão casados e sobrecarregados. Não, cansados e sobrecarregados. Né? Muito bom. Jesus dará descanso. Nós vamos falar aqui nessa lição sobre descanso, né? Está na parte de domingo. Mas temos vários assuntos aqui relacionados a alguns dos ensinamentos de Jesus, dentre os muitos que ele nos deixou, né? Bom, aqui precisamos entender uma coisa. Esse conflito que se originou lá no céu, junto ao trono de Deus, e que aqui na terra se originou lá junto à árvore da ciência do bem e do mal, esse conflito ele envolve toda a terra e tem alguns aspectos que são de influência global e tem outros aspectos que são de influência individual, né? Então, por exemplo, uma guerra ela influencia grande região, um país inteiro, 2 países ou mais países. Como foi a Segunda Guerra Mundial, influenciou toda a Europa, grande parte da Ásia, da América, etc. Né? Bom, isso é uma influência global, isso abrange regiões muito grandes e muitas pessoas, mas também esse conflito pode ser individual. Por exemplo, os meus pecados individuais ou a minha doença individual. Falando em doença, por exemplo, há doenças que são sentidas e que trazem problemas no mundo inteiro. É o caso da AIDS, câncer, né? Doenças do coração e assim vai. Mas também há doenças que são raras, né? São raras e você nem conhece. As doenças raras, eu pesquisei isso aqui, elas afetam em torno de 65 pessoas a cada 100 mil pessoas. Isso é um percentual que vai ao centésimo de por cento, né? É 0,065%. É muito pouco. Porém, é estranho isso até, essas doenças raras são muitas. É uma quantidade enorme de doenças raras. É incrível que pareça isso. Entre torno de 6 mil a 8 mil doenças raras existem. Então aqui no Brasil, por exemplo, nós temos em torno de 6,5% da população, ou seja, de cada 100, de cada 1.000, 65 pessoas têm algum tipo de doença rara. E 75% dessas pessoas são crianças. Coitadas crianças, quanto custa para elas, quanto sofrimento por causa do pecado. Quanto sofrimento, né? Então são coisas que afetam pontualmente, né? Bom, esse é o sofrimento que nós temos aqui, né?
Mas graças a Jesus Cristo, aqui no estudo de domingo, nós estamos aguardando um descanso. E estamos ensaiando esse descanso todas as semanas, a todos os sábados. Esse descanso não significa, aqui na Terra, até é bastante importante isso, mas ele não significa o descanso físico. Aqui na Terra, sim. Mas em outros lugares, no Jardim do Éden, por exemplo, a cada sábado eles descansavam, Deus também descansou, né? Mas ali o importante não era o descanso físico, até porque Adão e Eva, naqueles tempos, antes do pecado, não cansavam fisicamente. Bom, também eles não cansavam mesmo, mas também eles não tinham o que fazer, que eles desse cansaço físico, né? Eles não viviam do suor do rosto, né? Mas mesmo que vivessem do suor do rosto, não cansariam. Então havia, ao longo dos tempos, principalmente nos tempos antigos, esse descanso sabático semanal, havia o descanso das festas anuais, quando todos se reuniam. Isso devia ser uma coisa maravilhosa. A toda a nação se reunindo ali num lugar, ali para festejar. Então várias vezes por ano faziam isso. Havia o ano jubileu de cada 50 anos, né? Então cada 7 anos havia uma festa, anualmente havia uma festa, cada 7 anos havia o ano do perdão, etc. E no 49º ano, e daí o ano seguinte, o 50º, o ano jubileu, né? Então os escravos eram libertados, as terras que foram vendidas retornavam aos seus donos. Por exemplo, se alguém vendesse uma terra no ano de número 48, essa terra valia pouco, porque no ano 50, quem comprou a terra teria que devolver, então ele teria que pagar pela terra, né, uma fração de 2 anos, né, para usar essa terra. No ano 50 está aqui, de volta a terra, né? Então as dívidas eram perdoadas, né? Isso é um princípio maravilhoso, né? É um princípio, ou seja, se o sujeito fracassou na vida, que teve problemas, se endividou, etc e tal, bom, mas lá pelo ano jubileu, volta, recomeça tudo. Coitado se ele se endividou, etc, no ano 3, 4, logo no início, né? Aí teria que esperar muito, talvez não chegasse vivo por lá. Havia o descanso da hospitalidade, né? De receber os estrangeiros, fazer o bem para os estrangeiros, assim por diante. Bom, nós estamos aguardando o descanso do milênio. Frequentemente eu fico pensando, a gente tem que trabalhar, dar duro, e fico olhando às vezes os que fazem calçamento na rua, ou os pedreiros que vão trabalhando nesse sol quente, assentando os tijolos, etc. Os que ficam carpindo o mato nas plantações, os agricultores ficam trabalhando no sol, no relento do sol, aqueles chapéus grandes, mas é quente ali, né? Que valor essas pessoas vão dar para o descanso do milênio, estando com Jesus Cristo, não tendo que sofrimento, não tendo a doença, nem a morte, nem o medo, nada disso. É descanso do sofrimento desta vida também, né? Isso vai ser maravilhoso, né? Vai ser coisa muito linda. Bom, aqui nós temos então outro assunto das ilustrações, das pregações, dos ensinamentos de Jesus, que é sobre o semeador, não é? O semeador. Foi o semeador e lavrou a terra, etc., e semeou, e foi jogando a semente, né? Hoje seria semeado com máquina. E uma parte da semente caiu em terra boa, outra parte caiu entre os espinhos ali, onde iam crescer espinhos, outra caiu na beira da estrada, e outra caiu entre os pedregulhos, etc. Tá, a terra muito rasa. A única que vingou e produziu bem foi que caiu em terra boa. Então a gente poderia dizer, bom, isso aqui está ilustrando a pregação do Evangelho, né? São, nesse caso, 4 tipos de mentes, 4 tipos de corações, mentes, né? Bom, 3 tipos de mentes não vingam, né? Não vingam. Só um tipo de mente vinga. Então a gente já poderia dizer assim, então não vamos perder tempo. Vamos semear nos corações de terra boa. Mas não é assim que funciona. Nós não podemos aqui sermos parciais, não é? Preconceituosos, etc. Na verdade, o que Jesus estava querendo ilustrar é o seguinte:
a rigor, todos os corações precisam receber a semente. Mas há corações que dão atenção a Satanás, né? Então, por exemplo, Satanás recebe a semente e Satanás coloca ali outros interesses, né? Por exemplo, os corações da beira do caminho, que vêm os pássaros e comem, esses nem se interessaram. Mas eles tiveram a oportunidade. Eles ouviram, tiveram a oportunidade. Receberam um folheto, receberam um convite, receberam um livro, assistiram um programa, sei lá. Tiveram a oportunidade. Bom, desprezaram a oportunidade. Não é mais o meu problema, agora o problema é dele. Ou aquele que caiu em pedregulho. Bom, cresceu lá, até cresceu bonito, né? Etc. Mas não deu raízes, ou seja, não se fixou. E morreu, o sol veio ali, não aguentou, morreu. Não produziu nada. Bom, é somente que não se interessou, assim vai. Porém, nós não devemos fazer a acepção de pessoas, nós temos que semear para todos, alcançar para todos, né? Então, o Evangelho, ele deve ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, mas isso não quer dizer que toda nação, tribo, língua e povo vai ser batizada. A Maciça Maria não vai ser batizada, né? Bom, vamos adiante aqui. Hoje os assuntos são assim, não são muito ligados uns com os outros, né? Agora vem a questão da construção. Tempos atrás, eu até escrevi aqui no comentário, tempos atrás, minha esposa e eu estávamos em Santa Catarina, em Rio do Sul, na cidade de Rio do Sul, fazendo compras. E olhando assim, à direita, estávamos andando no asfalto, com o nosso carro, à direita tinha uma construção bonita, né? Era um aterro, um lugar que ia ser muito baixo, encheram de terra, né? E deixaram assim nivelado, era bonito. Mas nos chamou a atenção que a construção nova, nunca tinha sido usada, estava toda rachada. E dá para ver que a terra também estava baixando. Bom, o que aconteceu? A terra não foi devidamente compactada, né? Foi posta ali meio às pressas, não foi compactada. Foi construído um prédio em cima, com a devida alicerce e tudo, mas isso não aguentou. A terra se movimentou aqui mais que ali, etc. Ela não se baixou perfeitamente no mesmo nível. Não, ela baixou aqui mais, ali menos, e a construção rachou toda. E estava condenada, porque ali, logo no outro lado da rua, um pouquinho mais adiante, nós fomos numa fábrica fazer as compras e aquele prédio era daquela fábrica. Eles queriam se mudar para lá, agora não dava para fazer isso. Estavam inclusive processando a construtora, etc. Não sei o que deu. Mas enfim, isso aqui ilustra bem quem constrói sobre a rocha, quem constrói sobre a areia. Isso aqui tem a aplicação espiritual. A rocha é Jesus Cristo, a areia é Satanás, né? Então, o sujeito foi construir a sua residência sobre a rocha, né? E o outro construiu mais rápido, construiu sobre a areia. Então, veio as mesmas intempéries, as mesmas provações, né? Vieram sobre as duas casas. A que estava sobre a rocha resistiu sem problema algum, a que estava sobre a areia se movimentou, foi lavando, etc. Tal, caiu tudo. Bom, o que quer dizer isso, espiritualmente falando? Jesus é a rocha, né? Mas Satanás é a areia. Satanás, a areia é um lugar falso, né? A areia não é um lugar bom para caminhar, para deitar em cima, para brincar, etc. As crianças brincarem, etc. Né? Mas não é um lugar para se construir alguma coisa em cima. Você tem que ter muito cuidado, né? Eu sei na praia, por exemplo, o pessoal que constrói na areia pura, o que eles fazem? Eles fazem uma laje, né? E não é um lugar onde bate a água, as ondas, etc., tal como diz aqui. É um lugar jamais protegido, né? Então, ali dura. Mas eu vi casas na praia, eu me lembro de um prédio de 4 andares, estava todo rachado, não tinha ninguém dentro. Algum problema deu lá, mal construído. Então há muita pressa. Satanás resolve tudo na hora. Deus às vezes demora, mas com Deus é seguro, né? Bom, aqui tem um assunto, esse sim é bem interessante. Não julgueis para não serem julgados. Como é que é? Não julgueis para que não sejais julgados. Está em Mateus 7, versículo 1. Então vamos ver aqui. Isso aqui está se referindo à condenação sumária, como Satanás faz. Satanás é o acusador, né? Ele busca nos acusar. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, temos o direito do contraditório. Nós temos amplo direito
no Brasil, por exemplo, nós temos, todo cidadão brasileiro é igual perante a lei, certo? E todo cidadão brasileiro tem o direito ao contraditório, ou seja, se alguém está me acusando de roubar alguma coisa, ou de ter feito qualquer coisa ilegal, eu tenho direito eu tenho amplo direito à defesa. Isso é muito bom, isso é bíblico, isso é um princípio bíblico, né? Todos nós temos que ter voz, temos que ser ouvidos. Deus dá a liberdade, dá o livre-arbítrio a todos, né? E quando for no julgamento, todos terão direito a se pronunciar, ouvir, e o direito a contestação, se tiverem algo a contestar, né? Satanás, inclusive, terá o direito a dizer não concordo. Ele vai dizer não, ele não vai dizer porque, enfim, estará tudo preto no branco. Porém, se Deus tivesse cometido algum erro, óbvio que não vai cometer, mas se tivesse cometido algum erro, Satanás teria o direito, opa, está aqui, Senhor, espera aí, está tudo errado, tem um erro aqui tem uma falha, etc. Tal. E Deus aceitaria. Deus é tão inteligente, capaz e competente que não vai cometer esse erro, né? Então, especialmente aqui na Terra, e mais especialmente também, muita atenção, dentro da igreja, nós temos que zelar pelo ouvir os outros. Por exemplo, qual é o único método que existe na igreja para tratar de todo e qualquer problema de conflito, ou seja lá o que for que der de estranhamento entre os irmãos? É Mateus 18, versículo 15 a 17. E não tem outro. Primeiro momento, vai tu sozinho com ele e fala com ele. Busca acertar com ele, né? Ah, não deu para acertar? Então tá, leva mais um ou dois. E vão lá duas pessoas sábias e vão lá e falem. E argumentem, etc. Tal, lá que ele aceita, né? Se aceita, está resolvido. E não precisa ficar espalhando para ninguém. Aliás, não precisa. Não deve ficar espalhando para ninguém. Bom, se ainda não aceitou, então aí fala com a igreja, leva a comissão da igreja, fala lá, leva o caso lá, etc. Tal. E lá ele tem direito a se defender também, né? Tem que ser ouvido. Né? Vá que ele esteja certo, né? Vá que quem quer fazer a reconciliação está errado, né? Ele tem que ser ouvido. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque eu conheço um caso de um irmão que aconteceu alguma coisa na igreja. O que foi? O ancião não teve dúvida, reuniu logo direto os anciãos e ele nem foi avisado da reunião. Aí depois foi direto para a comissão da igreja, ele fazia parte da comissão da igreja, nem foi convocado para ir para a comissão da igreja. Não julgueis, né? Para que não sejais julgados. Nós temos que conversar, dialogar, ouvir as pessoas. Este é o método de Jesus, e não tem outro método. Não existe outro método. Concluindo aqui vem a melhor parte. Eis que estou convosco todos os dias, né? Então isso que nos dá segurança. Lembram do poderoso general grego, Alexandre? Esse sujeito foi o maior de todos os generais de todos os tempos. Ele começou a ser general, tinha 17 anos de idade, né? Mas ele era muito, muito inteligente, muito competente. E os soldados se sentiam seguros com ele. Tanto que também eles nunca perderam uma guerra, né? Mas eu acho até que de todos os generais, ao longo de toda a história, esse foi o melhor, exceto Jesus. Jesus era muito mais, infinito. Então estar com Jesus é seguro. Aqueles soldados se achavam seguros com Alexandre, né? Mas nós temos 100% de segurança estando com Jesus, 100%. Eis que estou convosco todos os dias. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, né? Então, são palavras que nos dão coragem, nos dão segurança. Nos dizem, bom, vem um problema, vem alguma coisa, etc. E enfrentaremos problemas, serão muitos problemas, mas esse aqui disse o seguinte, né, que na terra passareis por aflições, mas não se preocupem, porque eu venci.
Eu darei a vitória a vocês. Podemos morrer, podemos ser atropelados, podemos morrer de câncer, isso tudo estamos sujeitos, né? Porém, se estivermos com Ele, seremos ressuscitados e viveremos eternamente e receberemos, como estudamos na parte do domingo aqui, o descanso. O descanso. Descanso do milênio e depois o descanso do resto da eternidade. O milênio parece que é para ensaiar para a eternidade, né? Oxalá que todos nós nos mantenhamos calmos, serenos, confiantes na rocha e nesse que está conosco todos os dias. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco. Sim, continue conosco. E que nós estejamos contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.